Vamos começar aqui a nossa reunião de hoje. É uma reunião sempre muito especial, mas especial ainda porque a gente está começando o melhor mês que eu acho, que são o mês das festas juninas e dos IPs. Então, meu nome é Nayá Lima, estou aqui representando o presidente da Toastmaster, que é o Daniel, que ele está online. E bora lá para começar essa festa aqui de hoje. Então, um guia de reunião, principalmente para quem está em casa, mas para quem está aqui também. Deixe o seu microfone desligado, é sempre importante para. A gente teve aqui um comecinho, né? O microfone desligado sempre ajuda muito a gente aqui. Aqui a gente dá online aplauso com sinais, né? Com língua de sinais, mas aqui eu vou esperar de vocês um caloroso aplauso, tá? Tente usar a palavra do dia, daqui a pouco a gente vai ter o gramático, a gramática para falar a palavra do dia, e sempre a gente dá um joinha para reforçar. E quem está online, principalmente no discurso, que se tiver no improviso no caso, dá uma pinada e o timer vai te ajudar aí em relação a tudo, a todo decorrer aí. E não esqueça, mantemos as nossas reuniões online e o Thiago agradece que se você dá lá os 3 Cs, que é curtir, comentar e compartilhar, que é muito importante, não só para vocês que vão assistir de novo, mas também para o Toastmaster, para a gente difundir o que é o Toastmaster aí para o mundo. E convidados, convidadas, fique bem à vontade, que aqui é um lugar seguro, não é obrigado a falar, mas a gente encoraja muito que você se jogue e tenha uma boa experiência. Tá? Para todo mundo aí. E a missão do clube é desenvolver habilidades de oratória e liderança por meio da participação ativa, da experiência inclusiva e do aprendizado contínuo. É uma missão forte que temos aí. Clube Lindão, temos aqui a nossa diretoria que está chegando ao fim. A gente está fechando, né, esse ciclo que foi maravilhoso, mas não podemos realmente falar que acontece as reuniões, tudo, muitas vezes porque esse board aí forte. Vamos falar um pouquinho sobre Toastmaster no mundo inteiro. O que é o Toastmaster, né? Toastmaster é uma organização internacional sem fins lucrativos, educacional, né? Que ensina exatamente essa habilidade de falar em público e também de liderança. E tem aqui uma rede de 143 países, colinha, colinha, mais de 6 mil clubes no mundo inteiro e mais de 358 membros. Temos uma metodologia por trás de tudo isso, que chama Pathways, que é um Learning Experience, que são 6 trilhas de desenvolvimento. Vocês vão ver aqui hoje essa trilha acontecendo nos 3 discursos que teremos hoje. E se você quiser saber mais, temos o QR Code aqui. E fico à vontade para, como VPS, se você quiser conversar um pouquinho mais, eu posso falar e a gente pode conversar o que é essa trilha. E a estrutura rapidinho, como é que funciona? É uma estrutura que você vai ter. A gente vai começar com os discursos preparados, depois teremos os discursos improviso, aí está na hora de se jogar. E o presente são as avaliações e os relatórios, sempre muito importante. E sem mais delongas, vamos começar a nossa arraiá. Eu vou chamar o maravilhoso Kleber. Palmas para ele. Kleber, o palco é seu, o arraiá é seu. Obrigado, muito bom dia. Bom dia para quem está em casa. Meu nome é Kleber, fico feliz de ver tanta gente nova chegando aqui. É uma alegria estar aqui com vocês. Vamos compartilhar essa manhã de uma forma o mais agradável possível. O tema da reunião hoje, aproveitando o nosso mês, é festa junina. Daqui a pouco a gente vai fazer uma dinâmica. Daqui a pouquinho eu vou explicar as regras para vocês. Vai ser uma coisa bem legal e bem interativa. Obviamente que eu não faço a reunião sozinho. O Toastmasters é um grupo de colaboradores, é um clube e tem envolvimento de várias pessoas e várias funções. A gente começa pela timer, que é a Nayá. Bom dia, gente. Então, o timer é muito importante porque vai ser a pessoa que vai controlar o tempo. Eu tenho aqui uns cards e quando aparecer o verde é que você já está dentro do limite, cada um do discurso aqui. O amarelo é a atenção, é que nem se eu estivesse dirigindo, dá aquele amarelinho aí, você fica com vontade de correr, né? Mas não, você está terminando. E o vermelho, 30 segundos para você fechar e tá elegível para muitas coisas. Então, eu vou ficar de olho hoje e espero que todos fiquem dentro do tempo. Obrigada. Obrigado, Nayá. Fundamental gerir o tempo, é um exercício que a gente faz aqui para a vida também. Seguindo adiante, nós temos o Topic Master, que é o Eduardo. Seja bem-vindo, Eduardo. Nos explique, Eduardo, qual é a função do Topic Master. Olá, pessoal, bom dia a todos. A função do Topic Master é fazer vocês se jogarem no improviso, no discurso e na percepção do que deve fazer uma pessoa no momento de pânico e
apresentar as suas questões. Muito bem, obrigado. Também temos a função do Hackmaster, que vai ser o Emanuel. Seja bem-vindo, Emanuel. Explica para a gente qual é a função do Hackmaster. Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou o Emanuel e serei o Hackmaster do dia. Um dos grandes diferenciais dessa sessão do nossa reunião é que tem chocolate para aqueles que participarem e acertarem as perguntas, né? No Hackmaster a gente vai tratar da escutativa de vocês e aqueles que forem melhores, né, responderem vão ganhar um chocolate. Muito obrigado. Valeu. Tão importante quanto falar é saber ouvir também. São as duas principais premissas da comunicação. Avaliador geral, nosso amigo Olavo. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Me chamo Olavo Pacelli. Hoje eu vou fazer essa função de avaliador geral. Assim como os cursos preparados tem um avaliador, tem uma pessoa para avaliar a reunião como um todo. Então, eu venho acompanhando o desenvolvimento dessa reunião no WhatsApp e também o andamento dela aqui. Aí eu vou dar pontos positivos e melhorias para vocês, para a gente melhorar, manter o nível do Brasília sempre no topo. Muito obrigado. Obrigado. Para a reunião acontecer presencial e online, tem que ter montado toda uma parafernália eletrônica. Esse papel está com o Thiago e ele vai explicar para a gente o que o Zoom Master faz. Bom dia, pessoal. Acho que todo mundo aqui que está na sala já sabe a função do Zoom Master, o pessoal de casa talvez não. Espero que vocês não lembrem de mim no final da reunião, apesar que eu já dei pelo menos 2 motivos para vocês lembrarem. Mas a função do Zoom Master é manter todo o equipamento funcionando e a transmissão da reunião. Dito isso, boa reunião para todos. Quem vai discursar, boa sorte. Kleber, tá contigo, meu. Obrigado, irmão. Gente, quem quiser se desafiar, eu recomendo a colar no Thiago para ser o Zoom Master, porque é uma atividade desafiadora e exige tempo e exige montar tudo rapidinho. Então, assim, é um excelente exercício para se desafiar a ser o Zoom Master. O Accounter, importantíssima essa função, que vai ser do nosso amigo Vitor Coelho. Vem cá, Vitor. Bom dia a todos. Hoje eu vou exercer a função de accounter, também conhecido como contador de yes. A principal função do accounter é de contar as palavras de preenchimento ou grandes repetições que temos tanto em nossos discursos quanto nas falas das funções. Então, vou estar prestando atenção em vocês, anotando tanto no meu caderno quanto na minha planilha. Ao final da reunião, eu vou trazer um relatório detalhado com as palavras de preenchimento e a quantidade delas. E também posso mandar diretamente para vocês terem conhecimento e para irem melhorando conforme os discursos, e diminuindo as palavras de preenchimento e as repetições para um discurso cada vez mais claro e objetivo. Então, obrigado. Obrigado, Vitor. Uma dica muito, muito simples para a gente cortar os nossos discursos e nossa fala do dia a dia, evitar falar é fazer uma micropausa, bem rapidinho. Você vai falar, aí você. E continua, vocês vão ver que vocês vão daqui a pouco, ninguém mais vai falar. Para finalizar, o nosso gramaticista Éder dos Santos. A função do gramaticista, do gramático, é propor, né, uma palavra nova para que a gente possa utilizar durante toda a nossa reunião. Quando o orador ou qualquer pessoa usar essa palavra nova, a gente vai dar um joinha para mostrar que a gente está ouvindo, para apoiar. E também, além dessa função de propor uma palavra nova, também estarei observando pontos interessantes sobre o uso do português, da língua formal em si. Não é aquela coisa de ser o STF da gramática, não, mas alguma observação que pontos a melhorar e coisas assim. E eu queria começar essa proposta da palavra nova lendo um poema. O poema é o Catar Feijão, o poema foi publicado em 1965 e o poema é do João Cabral de Melo Neto. Catar feijão se limita com escrever, jogam-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel, e depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel, água congelada, por chumbo seu verbo, pois catar esse feijão sobra soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que, entre os grãos pesados, entre um grão imastigável de quebrar dente, certo não, quando ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo,
obstrui a leitura fluviamente, flutual, assula a atenção, isca com risco. Isso aí veio de uma provocação feita pelo colega Vitor Coelho, umas reuniões atrás, sobre lermos mais da literatura brasileira. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, depois de sermos assulados pelo colega Vitor, eu trago o verbo assular, que significa instigar, incitar. No exemplo, é incitar cães a atacar ou morder, provocar, atiçar, excitar, assular discórdias. É um verbo regular, então a gente conjuga eu assulo, tu assulas, ele assula, nós assulamos, vós assulais, eles assulam. Então é um verbo fácil de conjugar. Exemplos aí, assulou os cães ou ruídos muito agudos o assulam. Então, toda vez que vier o verbo assula em qualquer tipo de conjugação, em qualquer tempo verbal, a gente vai dar um joinha e, de uma forma, valorizar a nossa literatura e valorizar a nossa língua. Estou assulando vocês a pronunciar esse verbo durante os discursos. Obrigado. Volta a palavra. Excelente, Éder. Muito legal. O poema também, bacana. Ficou muito legal. Vamos repetir a palavra do dia, pessoal? Vamos lá. Assolar. Significa? Beleza. Então, nós estamos aqui sendo assulados a melhorar a nossa comunicação. Show de bola, Éder. Parabéns. Seguindo. Opa, vamos aproveitar o nosso tema do dia e fazer a nossa brincadeira, que é o Correio Elegante Fofoqueiro. Por que ele é fofoqueiro, pessoal? Primeiro, aqui a gente está aprendendo a nos comunicar. Então, o que a gente falar, todo mundo vai ouvir e todo mundo vai prestar atenção. Porque a fofoquinha também é bom, né, galera? Vamos combinar. Como é que é essa brincadeira? Vocês vão preencher o bilhetinho, tem outros aqui. Apesar do Correio Elegante ser uma coisa mais para uma paquerinha, você pode mandar o tema que você quiser. O meu, por exemplo, eu mandei aqui para o nosso amigo Alessandro Dias, que era muito presente no grupo, que já foi nosso presidente. E então eu mandei um bilhetinho para ele. Alessandro, meu amigo, volte para as nossas reuniões. Estamos sentindo sua falta. Gente, vocês podem fazer qualquer coisa. Ah, vou mandar para quem não está aqui. Se quiser filmar, o Thiago vai subir essa reunião no YouTube segunda-feira. Vocês fazem o que vocês quiserem, mas usem os bilhetinhos. Quem estiver em casa, como é que faz? Não tem o bilhetinho? Manda um WhatsApp para mim. Tem esse QR Code, só cuidado para não confundir com o QR Code do link da reunião. Mas se quiser mandar um bilhetinho para alguém, pode me mandar esse WhatsApp. E aí, entre um discurso e outro, eu vou ler os bilhetinhos. Combinado? Então, pessoal, preencham os correios eletrônicos. Ah, o Olavo já fez? Então, pode comer. Vou começar, hein, pessoal. Olavo, Éder, Eduardo e Vitor. Do Olavo para Éder, Eduardo e Vitor. Ser mentor de vocês me traz muita felicidade. Muito legal. Gente, Éder, Eduardo e Vitor, se prendam ao exemplo do Olavo, porque assim, há um ano e meio, Olavo, há uns 2 anos, né? Cara, é outra pessoa. É outra pessoa, assim. Eu sempre fico vendo Olavo, Tiago, as meninas também. São outras pessoas. É impressionante a evolução. E ser mentor também é uma experiência muito legal. Acho que eu vou me candidatar a mentorar também. Eu vou lendo os demais gradativamente. Vamos começar agora pelos discursos preparados. Começamos com a Lilian. Vem cá, Lilian. Seja bem-vinda. A Lilian vai falar. Ela está na trilha Comunicação Visionária. O projeto ela está no nível 1, compreendendo seu estilo de comunicação. O objetivo do discurso é compreender o estilo de comunicação. O objetivo é que o membro aprenda sobre diferentes estilos de comunicação e identifique seu estilo principal. A avaliadora será a nossa Super Naya Lima. O título do discurso é A Comunicação como Ferramenta de Conexão. Interessante. Lilian, você tem de 5 a 7 minutos. O palco é seu, fique à vontade. Obrigada. Vou iniciar o meu discurso instigando vocês. A comunicação falada e escrita é a única que utilizamos no nosso dia a dia? Sim ou não? A comunicação, ela é a base
para toda interação que a gente tem com a relação humana. É através da comunicação que transmitimos, é através da comunicação que nos conectamos com os outros, que compartilhamos ideias, sentimentos e criamos relacionamentos. Uma comunicação eficaz, ela é fundamental para o sucesso em qualquer área da nossa vida, seja na área profissional, seja na área familiar, ou seja na comunidade. Existem muitos estilos de comunicação, como a falada, a escrita, por gestos, por, por interações, por também. Ai, até esqueci a outra, mas tá bom. Existem inúmeras formas de nos comunicarmos, como eu estava falando. Tem a escrita, as expressões faciais e tem também sinais e gestos. A que eu estou usando agora é a comunicação falada e também um pouco por gestos, então a comunicação mista. O que eu estou passando, a mensagem que eu estou passando agora, todos estão conseguindo me entender? A minha comunicação aqui, mesmo eu estando nervosa, todos estão conseguindo entender? E se eu usar um outro tipo de comunicação, que não é muito universal, uma comunicação por gestos? Vamos ver se vocês conseguem me entender? Eu vou usar agora uma por gestos. Alguém? O que eu falei? Qual a mensagem que eu passei? Ah, pessoal de casa, consegue me entender o que eu disse? Além de bom dia? Sim, essa é uma comunicação por sinais. É uma comunicação por sinais de Libra. E ela é utilizada mais por um público específico, que são os deficientes auditivos. No Brasil, tem em média 10 milhões de deficientes auditivos, que é 5% da população. Mas ainda é um estilo de comunicação restrita a esse público. Não é uma coisa universal. Mas por que com tanta gente, né? Por que que não é universal? Então, e aí a gente para pensar, por que que nós, assim, com 10 milhões de deficientes auditivos, e nós não, assim, não trabalhamos esse tipo de comunicação? Eu vou mostrar para vocês, então, o que eu acabei de falar. Eu dei um oi, eu falei um bom dia e perguntei se vocês estão bem. E aí eu perguntei: vocês me entenderam? Sim ou não? Não, né? Bom, bom, isso é muito bom. Existe também algumas formas de comunicação, os tipos de comunicação. E dentre elas, assim, a que eu mais me identifiquei foi a comunicação persuasiva. É aquela que é uma comunicação que é mais, que visa mais influenciar pessoas, que fazer assim as pessoas mudarem de ideia, segui-las. E o que mais assim usa é em campanhas de vacinação, campanhas políticas, né? O que mais tem é a comunicação persuasiva, também em campanhas publicitárias. No trabalho também os líderes usam muito esse tipo de comunicação para trazer a sua equipe, para motivá-las, para criar metas. E no trabalho também eu uso muito essa com a minha equipe para a gente se motivar e tudo. E também eu uso ela com o meu chefe, com o meu líder, para outros fins financeiros. Por exemplo, essa semana eu consegui vender uma maçã para ele por R$ 20. Há um tempo atrás, eu vendi um açaí para ele por R$ 40. Também já vendi para ele uma fatia de bolo e um copo de refrigerante por R$ 30. Nossa, Lília, caro! Uma maçã R$ 20? Vamos lá então, uma maçã é R$ 20, sim. Eu gastei minha gasolina e eu gastei o meu tempo para ir no mercado. E depois eu higienizei a maçã e levei ela para o trabalho comigo. Ela andou comigo 40 minutos. Então, uma maçã que às vezes eu paguei 5, ela vai valer 20, sim. Para ele, porque ele achou ela fácil ali na minha mesa. Igual foi o açaí.
Eu tive que ligar, eu tive que pedir, eu tive que ir na portaria da empresa, eu tive que receber e levei na mesa dele. Então, o açaí de 7 custou 40. E assim a gente vai utilizando essa nossa comunicação persuasiva no trabalho, na vida, com a família, com a comunidade e vamos persuadindo as pessoas com isso. Eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje, assim, às vezes está muito em vergonha, muito nervosa. Eu gostei muito de estar aqui podendo passar um pouco dessa mensagem, falar um pouco dessa língua de sinais com vocês, tá bom? Eu falei muito de coração e obrigada, gente. Muito bem, Lilian. Que legal sua evolução. A Lilian nos assolou a fazer a comunicação persuasiva. Vamos lá nos bilhetinhos? Temos vamos dar um feedback para a Lilian. Temos 1 minuto e meio. Tem o QR Code aqui na tela. Deve estar no link também na sala de reunião. E mandem um feedback para a Lilian. Eu mesmo adorei seu discurso. Vamos lá, já deu tempo. Eu vou ler alguns bilhetinhos rapidinho. Lucas para Luana. Luana, não fique nervosa. Você já passou por coisas piores. Muito bem. Nayá pro Olavo. Obrigada por me ajudar no VPE. Boa sorte como VPE principal. Então tá em boas mãos, hein? Nayá para Giovana. Você quer gravar? Nayá para Giovana, minha filha. Saudade, te amo. Eu recebi um aqui também. Vamos lá, vamos lá. Bom, foi da Patrícia para mim. Kleber, obrigado por essa oportunidade de conhecer o Toastmasters. É um grande aprendizado. Legal, Paty, seja bem-vinda. Vamos continuar? Já deu tempo? Vamos para o segundo discurso, Luana. Vem cá, Luana. Seja bem-vinda. A Luana vai estar na trilha de desenvolvimento de liderança. O projeto nível 3, conheça seu senso de humor. O objetivo é começar a desenvolver uma coleção de histórias engraçadas e apresentar um discurso que inclua humor. O avaliador vai ser o Olavo. O título é Aventuras de Pink e Cérebro. Luana, você tem de 5 a 7 minutos. Como seu amigo falou, fique calma, fique tranquila. O espaço é seu. Olá, queridos Toastmaster e amigos. E caso tenha algum motorista de ônibus, eu peço 1 minuto da sua atenção especial. Hoje eu convido todos vocês aqui para uma viagem no tempo, para a minha infância, em uma pequena cidade do interior de Goiás, chamada Novo Gama, mais precisamente no bairro Pedregal. Se preparem, porque a história que eu vou contar aqui parece um roteiro de desenho animado. Mas eu juro, as histórias são verídicas, ou quase. As histórias são as aventuras de Pink e Cérebro. Enviei. As aventuras são as histórias de Pink e Cérebro. Tudo aconteceu com um passeio da escola. Daqueles que a gente não dorme na noite anterior, de tanta ansiedade. Nesse dia, o destino ele iria unir duas pessoas que formaria uma amizade que iria durar anos. Eu estava atrasada. O ônibus havia partido, me deixando ali sentada no pátio com um desespero maior do mundo. Mas acontece que o destino ele mudou toda essa história. Ou talvez uma intervenção divina para um bom roteiro. Eis que surge Dalila, também atrasada. Talvez porque ela estava cuidando dos seus irmãos mais novos, ou talvez porque ela estava lendo o texto, uma rotina diária que tinha que fazer antes de sair de casa. Nesse dia, aconteceu uma cena que selou
a nossa amizade. Ao invés da pergunta óbvia, você também perdeu o ônibus? Eis que uma coisa muito mais peculiar ecoou pelo pátio, como um grito de socorro. Você tem piolhos? E ambas, sem titubear, confirmaram: sim. A partir desse momento, selou uma amizade que durou anos. E caso vocês estejam se perguntando, sim, a história do piolho é a nossa certidão de amizade. Vejam como a vida é. Às vezes, uma pergunta inusitada ou a perda de um ônibus pode construir laços. A partir daí, começou-se uma jornada de aventuras. Eu e a Dalila, nós estudávamos na época pela manhã. A Dalila, sempre após a aula, ela, com a sua mania de limpeza, que beirava o obsessivo, ela sempre andava com um saco de lixo. Isso é verídica, essa história. E ela saía da aula e ia limpando a rua. E eu acompanhava, claro. Mas para ajudar? Não, para rir dela. Então, após aí, ela finalizava seu ritual diário e nós duas seguíamos para casa. Eu chegava em casa, almoçava, me arrumava e corria para a casa dela. Chegando lá, eu tinha que esperar o cérebro terminar de rezar o terço, que na minha impaciência infantil parecia durar uma eternidade. E com a voz mais pink possível, eu perguntava: cérebro, o que você quer fazer hoje? E ela respondia: o que fazemos todas as tardes, Pink? Tentar conquistar o mundo. E a partir daí, nós íamos para as nossas aventuras, que tinham uma durabilidade de até 17 horas. Isso antes da minha mãe chegar em casa. Caso contrário, a pizza comia. Era cipó sem dó, a terapia da minha mãe. Uma nordestina brava que sabia usar um chinelo como poucos. As nossas atividades favoritas era bater pernas na cidade. Muitas vezes, a gente percorria outros territórios. A mãe da Dalila, ela morava em outro continente. Brincadeira, era bem aqui no Núcleo Bandeirante. A Dalila dizia assim: Pink, hoje vamos visitar a minha mãe. E eu falava: mas Dalila, eu não tenho dinheiro. E ela dizia: com a maior segurança do mundo, eu tenho. E eu, na minha ingenuidade, confiava na Dalila. E quando chegava no ônibus, para minha surpresa e desespero silencioso, a Dalila tinha apenas a passagem dela. E lá ia ela implorar para o motorista deixar nós duas passar juntas na roleta. E como eu era magrinha, sempre dava certo. Vocês viram aí a foto, né? Como eu era bem magrinha, ali era eu e a Dalila. E caso vocês não acreditem, eu caí nessa história da Dalila não somente uma vez, mas outras milhões de vezes. Gente, eu e a Dalila, nós éramos de religiões diferentes. A Dalila era católica e ela até foi coroinha. Mas eu acredito que Deus estava de férias. Porque Dalila, ela era mais devassa, não, mais travessa do que eu devassa. A minha mãe, ela não aprovava muito a nossa amizade. Talvez por quê, né? Ela sabia que a Dalila era uma má influência. Gente, foram muitas aventuras durante essa jornada. Talvez um dia, quem saiba, eu escreva um livro. Mas o objetivo desse discurso era trazer um pouco de humor. Mas essa narrativa acabou que ela trouxe uma reflexão muito mais profunda. Que a amizade verdadeira, ela não precisa de grandes momentos planejados. Às vezes, uma conversa sobre uma infestação capilar, ou às vezes um ônibus perdido, pode criar uma amizade que dure anos.
Então, meus caros, eu convido vocês aqui a aproveitar esses momentos inesperados, a observar as pessoas ao seu redor. Mas não perguntem, você tem piolho? Observe cada detalhe, porque são essas as aventuras que moldam as melhores amizades. E quem sabe a sua próxima Dalila ou Pink esteja esperando por uma pergunta tão inusitada como a minha. Você tem piolho? Sensacional, Luana. Quem nunca teve piolho? Vamos lá dar o feedback para a Luana. 1 minutinho e meio para dar um feedback para a Luana. Enquanto isso, eu vou ler outro bilhetinho do Olavo para o Tiago. Tiago, você tem piolho? Feedback das aventuras de Pink Cérebro. Pronto, terminou. Quem quiser continuar preenchendo, não tem importância, não. Eu vou ler os bilhetinhos de Daniel para mim. Obrigado pela condução da reunião de forma tão leve e divertida. Valeu, Daniel. Um abraço. Você tá remoto, mas a gente gosta de você aqui também, viu? Vamos continuar nossa apresentação. Gustavo Weidemann. O Gustavo está no domínio da apresentação. O projeto nível 4, gerenciando um público difícil. O objetivo do projeto é que o membro pratique as habilidades necessárias para lidar com os desafios do público quando fizer uma apresentação fora do clube Toastmasters. O avaliador do Gustavo é o Daniel. O título, A Era da Distração, o Vício Invisível. Gusta- Gustavo, você tem de 12 a 15 minutos. Lembra da palavra do dia? O palco é seu. Bom dia a todos. Esses dias eu estava em casa, meio que à toa ali, mas é que eu pensei, bom, como eu tô à toa aqui, eu vou ler um livro inteiro hoje em um único dia. E alguns, e alguns a poucos segundos assim depois, eu já percebi que eu estava. E eu lá, você quer falar aqui alguma coisa? Tá bom. É que é só para continuar aqui, então. Então, aí, esse dia, e aí eu vi que depois, assim, de 10 segundos eu já estava ali no meu celular. E eu fui atrás, meio que disso assim, porque eu fui pensando, nossa, que estranho isso daqui. Mas só que eu não acho que eu seja o único assim. Até que eu fui ver uns estudos sobre esse tema. E eu vi que hoje a média é que a gente é, é que a gente ela pega esse nosso celular 80 vezes por dia. Foi um estudo ali da Apple que ela tem, e eu achei isso impressionante, porque eu não tinha essa ideia de que era de que era lá tanto assim, né? De que eram. E nisso eu fui mais ainda nesses estudos para ver onde que isso ia lhe parar. E um estudo que eu achei interessante foi que o nosso ali celular, mesmo que ele esteja sem a tela, sem nada, só de ele estar ali na mesa, em cima da mesa, ele já faz com que a gente se, é, com que a gente já perca esse nosso foco. E eu achei isso daí incrível assim, porque várias vezes eu tô ali com meu celular e falo, eu só vou pôr ele aqui em cima da mesa, mas isso não é bom, que causa esse nível de aí de lá que a gente lá meio que perde nosso foco com isso. Gustavo, E uma outra coisa também que eu fui ali percebendo é que antigamente, 10 anos atrás, mais até esse nível assim, mais ou menos, quando quando eu não tinha tanto esse hábito ali de celular, eu fui vendo que eu ali conseguia ler um livro por horas, assim, por várias horas, mas hoje em dia já não. E eu fiquei assim pensando o quão isso deve ter, eu acho que Gustavo, feito efeito em outras áreas assim da minha vida. vocês estão me ouvindo? E eu fui ali vendo que
tudo que eu faço hoje em dia, eu mexo, é, e aí, e aí eu mexo ali no meu celular, tudo. E aí eu vou treinar ali na academia, entre uma série e outra, eu tô ali no celular. Eu vou lá trabalhar, já deixo ali aberto ali meu celular ali, e aí ele meio que perto ali da mesa. Outras coisas Ah, também, se eu for eu for ler um livro assim, aí eu já vou pesquisar algo já lá no celular, aí logo depois eu já tô lá no Instagram. Eu menos que me dou conta, falo, nossa, já tô aqui no Instagram, faz tempo que eu tô aqui. Gustavo, você E me lá no final ouve? das contas, quando eu ia ler por 10 minutos, eu só li de fato dois, porque todo o resto eu tava só lá me distraindo lá no celular. Está me ouvindo? Essa daí é uma ótima pergunta. Eu me fiz isso também, e essa solução que eu encontrei estudando isso foi de que é pôr em um outro local que você não vai ver. E o que me instigou bastante foi o fato de que várias vezes nunca tem nada para mim de interessante ali. Uma mensagem que vá lá mudar meu dia, nada disso. Muitas das vezes é só eu ali com o meu vício, só lá de, só lá de ver se tem algo ali chegando. Então, isso daí é uma coisa que me assula muito. E mais uma outra coisa que eu estava pensando nisso. Oi, né? Vocês querem falar aqui alguma coisa? Ah, não, não, é que é só para continuar aqui. Então, isso daí foi uma coisa que eu fui atrás mais vezes também disso, desse estudo, e eu cheguei a essa de conclusão de que eu não sou o único que tô nesse meio assim. E eu fiquei um pouco feliz, ela por saber que eu não sou esse único, mas eu também fiquei um pouco ali assustado de que as pessoas estão nesse meio também, como eu estava, de que ela se distrai muito assim. Aí eu não concordo com isso, não. Eu acho que tem que ficar com o celular do lado. Vai que alguém liga para Hum. você e você precisa responder na hora. Não dá para ficar perto, longe dele, não. Esse é um ponto interessante, mas como eu vi, várias vezes a gente não tem nada. É só o nosso vício ali mesmo. Então, Gus- a melhor coisa é você pôr ele Gustavo, mais longe, caso você queira ter um foco. E, inclusive, um outro estudo que eu vi que você está me ouvindo? Gustavo, nós você está aqui me ouvindo? levamos 23, não, 23 ali, minutos para você ele voltar para um foco que você estava. Ou seja, cada vez que você olha, são 23 minutos para você tomar esse foco que você estava. Então é um tempo muito longo e eu não acho Mas que vale a pena você não estar acredita olhando ali que no seja celular sempre. O inevitável? que eu mais penso é que ele tem que ficar ali longe mesmo. Mas a tecnologia não é um negócio inevitável, Não, assim? são só minutos mesmo. Parece que a gente está reclamando da tecnologia do avanço. Parece os nossos avós reclamando da televisão, os nossos pais reclamando do telefone, agora a gente reclamando da internet. Não parece que a gente está querendo evitar que a tecnologia ocupe seu espaço? Porque é inevitável a tecnologia hoje nos conectar, né? Essa dúvida é interessante mesmo, mas eu vou falar aqui sobre mim. Eu não sou contra o e esse uso ali de celular, assim, nada, não, eu não sou contra, eu sou bem assim a favor sobre isso mesmo, porque a gente tem que usar essas coisas que temos aqui a esse nosso alcance. Hum. Olá, vocês querem falar aqui alguma coisa? Pode. Mas só, mas só que só para eu tipo, aqui continuar o que eu estava aqui falando aqui pro Éder. Eu não sou contra esse uso, mas eu acho que a gente tem que ter essa ali noção de que o celular, e não só ele, mas de que acaba não sendo bom para o nosso foco, para a nossa atenção. E, inclusive, muitas crianças, elas já não conseguem
ali permanecer nessa atenção por muito tempo. Hum. É só para continuar aqui mais uma vez e eu acho que essas pessoas, né, e lá muitas crianças, está saindo um som aí em algum lugar, né? Você tem piolho? Não, não tenho pior. Não, Toda. E Sobre a velocidade. nesse é só para continuar aqui o ponto aqui. E eu vi que hoje em dia muitas assim crianças já estão tendo um efeito disso, mas, e lá nelas mesmas assim que elas já não têm mais esse foco ali de sentar é só para ver uma coisa que dure muitos assim minutos. E o mais incrível sobre isso tudo, pode falar se tem algo aqui para compartilhar. Eu lembrei até da questão da dopamina. Você acha que essa questão do uso excessivo do celular tem algo a ver com algum vício, alguma dependência química relacionada à dopamina, a essa substância? Então, Luana, pelo que eu vi, tem sim, tá muito lá direcionado a isso. É mais só esse nosso hábito ali mesmo. Ela por esse lá vício assim de você querer ver algo ali, só que como eu disse, quase não tem isso daí. E o que eu mais vi, o que eu mais me impressionei é que muitas pessoas perdem mais tempo vendo esses vídeos assim de poucos ali segundos do que que outros vídeos ali de horas. Porque essas pessoas, elas passam ali e elas acham assim, ah, eu só vou ver esse vídeo aqui de 10 segundos. Só que ela não vê só um vídeo, ela vê vários vídeos. E o tempo de tela disso é muito mais alto do que esses vídeos ali longos. Então isso daí tem muito a ver com o vício mesmo de você estar ali passando um vídeo para você ver qual vai ser a próxima coisa que vai, tipo, ali aparecer para você. E achei muito interessante. Pode compartilhar também. Aí alguém quer mais café, acho que ela tá com a garrafa ali. Tá? Você também quer? Então, o que a gente tem que pensar é assim, que não é que você vai ver esse vídeo por só lá 10 segundos, assim, antes ali de dormir, eu sempre faço isso. Eu olho e falo assim, ah, só vou mexer aqui um pouco, mas esse um pouco que eu mexo é sempre coisa de meia hora, até mais que isso, e é uma coisa que não, que ela me atrapalha bastante. É só, é só lá para encerrar aqui, porque eu já tô, tipo, aqui no fim já. Então, o que eu venho, o que eu venho, o que eu venho aqui tentando ter mais assim uma ideia é de ver lá de ver que eu tô assim mexendo muito ali no celular e o que eu faço é pôr ele bem longe assim de mim e ali para afastar mesmo, porque tanto que eu vim aqui até sem ele, porque só de ele estar aqui no meu bolso, eu já ia ter uma sensação de que algo não sei, de, mas é que de que alguém aqui que ia aqui me mandar aqui uma mensagem, uma coisa do tipo, e vamos ser bem, vamos ser bem lá sinceros assim. E quase nunca tem nada para você. Quase sempre para mim, nesse meu caso, é só o Instagram e sei lá, mas só que lá me avisando assim que lá meu amigo deu um like em mais uma foto de outro gato. Aí eu fico assim, isso aqui não era nada importante para mim, então eu não tinha que ver isso. Só visto de passar a tela. Não, nesse caso não. É uma boa ideia também. Eu não tinha pensado nisso. Ter esses celulares antigos para eu não mexer mais em nada. É um caso à parte, mas só que na maioria não. Essa mensagem que eu quero aqui trazer
é essa, de que eu não sou contra esse uso, mas eu acho que temos que ter essa noção de que nos faz mal. Foi super bem, cara. Parabéns. Parabéns. Gustavo também é outra aí que chegou aqui esses dias e já tá voando. Vamos dar feedback pro Gustavo nesse discurso difícil. Tá fechando o nível? Então vamos seguir. Quem não conseguiu finalizar o feedback pode continuar, tá? Antes da Nayá trazer o relatório, eu vou ler 3 bilhetinhos. O primeiro é do Vitor pro Olavo. Muito obrigado por todo o suporte e parceria. Tenho certeza que vai mandar muito como VPE. Eu concordo, eu também tenho certeza. Nayá, para Lilian e Luana. Vocês iluminam essas manhãs de sábado. Obrigada. Lilian pro board. Vocês são uma inspiração. A cada dia aprendo mais com cada um. Eu concordo com todos os bilhetes aqui. Vamos lá, Nayá? Bora, bora. Então vamos lá. Lilian fez em 5 minutos e 58, então, Lilian, parabéns. Luana, ai, Luana, o que que a gente sempre quer todo ano, né? Conquistar o mundo, mas não foi dessa vez, Luana. Desculpa, foi 7h49 e eu fiquei assim, termina. Mas você não lê meu pensamento. E Gustavo, no desafio que ele teve grandão hoje, foi 13 minutos e 11 segundos e ele está também elegível. Então temos a Lilian e o Gustavo. Obrigada. Então vamos lá. Vamos lá para a votação do melhor discurso preparado. Todos podem votar, inclusive os convidados. 3 excelentes discursos, né, pessoal? A pena que o da Luana ficou fora do tempo. Vamos fazer uma pausa rapidinho, 5 minutinhos para o nosso network break. Fazer um lanchinho, tomar uma aguinha e a gente já volta. Pessoal do online aí também, quem quiser tomar um café, ir ao banheiro, mas também quiser ficar aqui para a gente fazer um bate-papo, fique à vontade. Primeiro, queria dar um oi aqui para Patrícia, que eu acho que ainda não falei com ela. Tudo bem, Patrícia? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, seja muito bem-vinda. Você é de onde, Patrícia? Brasília. Você é de Brasília mesmo? Ah, que Sim. legal. Como é que você ficou sabendo do Toastmasters, do Brasília, do Pelo, clube nosso? pelo Kleber. Ah, pelo Kleber, você que mandou, então. Eu fiquei, será que a Patrícia está lá no auditório lá e mandou? Então foi você que mandou o bilhetinho, agora fez sentido. Que legal, Sim, Patrícia. Bacana. eu, eu já estive em uma reunião com ele e hoje eu não pude participar presencialmente, mas quis marcar presença online. Ah, ótimo. E o que você está achando dessas duas experiências aí? Qual que é? É muito diferente o online do presencial, não é, Patrícia? Sim, o presencial, eu sempre acho que o presencial é mais caloroso, você acaba interagindo mais, né? É, sem dúvida. Não tem jeito, né? Qualquer interação que a gente tem remotamente, inclusive nos nossos trabalhos, é diferente, né? Não tem como. Tá frente a frente é melhor, né? Mas a gente tem aqui a oportunidade de ter o Éder, por exemplo, de Goiânia, o Thiago, que eu fiquei sabendo que está em São Paulo. Então, eu estou em Porto Alegre hoje, então tem vários colegas aí, a gente consegue, pelo online, agregar todo mundo. Sim, tem muitas vantagens no online e principalmente essa democratização de todas as pessoas poderem participar, mesmo às vezes estando tão longe. Exato, Até verdade. nesse desafio que o Gustavo se propôs, né, de ter uma plateia difícil, a gente conseguiu atrapalhar ele até no online, né? Eu consegui É. causar uma confusão na cabeça dele até a longa distância aqui. Mas eu acho que ele mandou bem, ele conseguiu se virar assim com essa plateia difícil, né? Nesse desafio que ele se propôs. Eu não sei se todo mundo sabe, é de propósito, tá, gente? Não sei se tá todo mundo sabendo. A gente Exato. atrapalhou de propósito. Porque Para mim, foi o desafio que ele pediu. é um projeto, para mim, um dos mais difíceis, né, Éder? Que eu conheço, assim, do Toastmasters. Só para colocar todo mundo na mesma página, é isso, né? Ele tem que, na verdade, não só discursar, mas lidar bem com
esse público difícil. E olha que o Toastmasters é um público difícil, o pessoal gosta de interromper mesmo, viu? Acho que ele teve um bom desafio hoje. Ele teve que lidar comigo aqui, com todo mundo no presencial. Acho que foi interessante essa experiência. Licença, menina, só para eu poder entender, porque é novidade para mim, como é selecionado esses desafios, né? Cada um levantou uma pauta e eu vi que ele explicou que cada um estava num nível. Aí eu queria entender se está dentro dessa trilha, se todo mundo que faz parte vai passar por ela, ou é a pessoa que escolhe, como que funciona? Perfeito, Débora. Vou dar uma palhinha aqui. O Éder me complementa, que também é nosso membro aqui. Na verdade, Débora, são 6 trilhas diferentes. E dentro de cada uma das trilhas tem desafios diferentes, são tarefas diferentes. Algumas são repetidas, algumas são incomuns entre as trilhas, mas algumas são diferentes. Então, essa trilha que o, o Gustavo está fazendo, que é domínio da apresentação, vários colegas aqui também estão fazendo essa trilha. E aí, dentro das tarefas, ele está no nível 4, ou seja, ele foi avançando vários projetos. Aí, cada um dos projetos ele tem uma missão diferente, e dentro dessa missão, ele traz para dentro do clube para que ele possa discursar. E a missão dele hoje era justamente essa: falar entre 12 a 15 minutos. Ele podia escolher o tema, só que ele seria interrompido por pessoas que ele não sabia qual que era, quem era dentro da plateia, e o objetivo dele era lidar bem com essas interrupções. Tanto é que a avaliação dele vai ser muito menos sobre o tema que ele falou, mas muito mais sobre a forma como ele lidou com essas situações. E aí ele, dentro da tarefa que ele teve, dentro da nossa trilha, ele teve como estudar formas para poder lidar com tipos diferentes dessas interrupções. Então, é isso que é o Toastmasters, né? Cada um numa trilha diferente, cada um com tarefas diferentes, mas que a gente acaba reconhecendo porque, hora ou outra, um colega está fazendo, um colega outro está fazendo, e a gente também ajuda aqui. Muito Né, Éder? bacana, Não hein? é isso? Entendeu, Débora? Sim, muito legal, entendi. Se não me engano, tem desafios até do uso do humor, né, Daniel, assim, para realizar o discurso e tal. E um desafio desse do uso do humor você também seria mais avaliado se deu certo do que do tema mesmo que você escolheu para o discurso. Então, são várias possibilidades, assim. É bem variado os objetivos de cada um e tal. Ah, muito bacana. Estou gostando muito, gente. Estou achando muito legal mesmo, porque realmente é muito prático, né? Porque a maioria dos conteúdos hoje, né, essas coisas de só escuta, assiste, não sei o quê, né? E colocar em prática, que é o mais importante, é mais complicado, mas estou gostando bastante. Que Bom, bom, Débora. Ficamos felizes. Débora, você acabou de fazer a pergunta que eu estava aqui pensando. Por que que Ah, ele foi interrompido? Vocês mas acabaram de sanar a minha é, dúvida. ficou parecendo perseguição, né? Só uma pessoa foi interrompida. Vamos lá, pessoal, continuar a nossa reunião. Vamos chamar o Eduardo para o Topic Master. Essa parte é uma parte muito legal. Seja bem-vindo, Eduardo. A gente vai falar dos discursos de improviso, treinar. Os convidados também podem participar, seja presencial, seja online. Olá, gente. Muito obrigado aí. Vamos para os tópicos. Eu acho que é a parte que eu vejo que é a mais divertida, assim, é mais descontraída, porque ela é a menos estruturada de todas. E é o que muitas vezes ocorre no nosso dia a dia, né? Um discurso de improviso. Então, eu gostaria de assolar vocês para que vocês possam se jogar e se desafiarem também um pouco, né, a respeito dos desafios que nós vamos correr agora. Essa atividade ela não se restringe, né, a membros, então os amigos da Luana podem participar, né, e os demais participantes.
E o pessoal que está aí de casa, né, também pode vir a brincar aqui conosco. Então, nós temos que fazer discursos, né, entre 1 e 2 minutos, ok? Né? Se você fizer em menos de 1 minuto, você infelizmente não vai estar elegível para participar da brincadeira, né, do desafio. E se você ultrapassar os 2 minutos, ainda tem um tempinho extra de 30 segundos, né, para que você ainda brinque conosco, né? Então, sem mais delongas, né, eu gostaria de pedir um convidado, né, um participante para vir aqui conosco, né? E eu tenho ao todo 11 perguntas, mas vou dividir primeiro elas em 4 tópicos, né? O primeiro bloco de 4 perguntas, a segunda do quinto ao nono e o terceiro bloco, se tiver mais, se vocês tiverem vontade, a gente continua brincando um pouquinho mais, ok? Algum voluntário para participar? Olá, tudo bem? Como é o seu Tudo certo, nome? Olavo. Olá, gostei do seu chapéu. Obrigado. Tem piolho? Aham. Não pode usar. Pois é, ele Vai mais não pra quer cá. que a gente peça emprestado, só isso. Bem, Olavo, as festas juninas, elas são festas de grande tradição popular, né? Então, assim, para que elas ocorram, é necessário que tenha a participação de muitas pessoas que, em determinado momento, assumam alguma função de liderança, né? Tanto antes da festa quanto durante a festa, né? Então, eu gostaria de te assolar com uma pergunta, né? Eu te dou um número de 1 a 4. Não pode ser 7. 4, que é o mais perto. Vamos lá. Como você convenceria um grupo de pessoas para participarem de uma encenação de um casamento junino? O que é um casamento junino? Ah, meu amigo! O casamento junino é um casamento fictício que ocorre antes da apresentação da quadrilha junina. Ah, não sei se eu já vi, mas vou Tá. tentar. Posso fazer outra pergunta com você, então? Pode ser. É isso, eu Pronto. não conheço. Para que a festa ocorra, você deve solicitar ao prefeito a interdição da principal rua do seu bairro. Como você convenceria o prefeito a liberar a rua para a sua festa? Muito obrigado. Então, senhor prefeito, a gente está em junho, então você já sabe o que vai acontecer. Por mais que ela se estenda um pouco, a gente vai ter uma festa junina. E eu vou precisar da colaboração de você. Eu vou precisar que a gente tenha acesso à rua principal, para a gente poder fazer essa festa. Eu entendo que tem muito movimento que vai acontecendo, mas esse é um momento para a gente fechar essa rua, mostrar o senso de colaboração de todo mundo. E o melhor parte, como não vai estar tendo acesso à rua principal, todo mundo vai ter que andar. Então lembra daquela campanha que a gente estava tentando fazer para fazer com que as pessoas fizessem mais atividades físicas? Vamos assolar o pessoal a ir a pé para a reunião, para ir a pé para a reunião, não, para ir a pé para a festa. E dessa forma a gente vai ter um espírito colaborativo muito bom. Dessa forma, quando a gente fechar a rua principal, vai começar 8 da manhã, então a gente fecha 7, que é um horário já mais aceitável, e vai até às 6 da tarde. E eu prometo para o senhor que 6 da tarde a gente vai estar livre, já vou ter tirado tudo de lá, e dessa forma, assim que o sino da igreja bater, a gente vai poder abrir isso e todo mundo vai poder usar a rua principal. Muito obrigado. Olá, olá. Obrigado. Parabéns aí, viu? Espero que o prefeito libere a rua para a gente fazer a brincadeira. E aí, mais alguém quer participar, ajudando a organizar a nossa festinha junina? O Éder? Oi, Éder, tudo bem? Tudo bem? Éder, questão 2 ou 3, o que é que você escolhe? 3. 3. 3, vamos lá, meu amigo. Você que é um aprendiz aí de apresentador, de jornalista, né? Você foi convidado para fazer uma participação no telejornal local e deve anunciar ao público o dia da festa junina do seu bairro. Como seria este convite, meu amigo? O palco é seu. Queria convidar todos vocês que estão me assistindo a participar da nossa festa junina, que temos todo ano. Esse ano, a entrada vai ser gratuita e nós vamos ter todas as comidas típicas. Pamonha de verdade, não é aquela pamonha que é feita de milharina, pamonha de verdade, pamonha que vem lá de Goiânia.
nós teremos quentão aquele que esquenta mesmo, e vamos ter também o quentão zero, para quem não pode consumir álcool também. Né? Vai ter paçoca, vai ter pé de moleque, vai ter tudo isso. Nós vamos ter o show do Fala Mansa, lembra, a entrada é gratuita, então o show do Fala Mansa fica imperdível. Nós vamos ter um casamento também, né, com o padre, o noivo, a noiva e toda aquela festa, aquela quadrilha, aquela dança profissional, que nós teremos mais de uma apresentação e será competitiva. Todo mundo vai votar em qual que é a melhor apresentação. Enfim, uma festa imperdível. Eu aguardo vocês lá. Obrigado. Grande, Éder. Eu vou. Espero que vocês também participem e vão lá para o showzão que vai ter na nossa festa. Bem, eu queria também mais um colaborador aqui para a tarefa 3. Quem é que quer participar? Vamos lá? Algum convidado? Opa, Dani, vamos lá. Vamos lá. Daniel Pina, para que a festa ocorra, você deve solicitar o patrocínio ao comerciante do bairro. Como você convenceria ele a abrir os bolsos e ajudar na festa? Tá ótimo, obrigado. Querido patrocinador, na verdade eu vim aqui com uma proposta imperdível. Já tem alguns colegas que estão trabalhando na festa junina, inclusive já conversamos com o prefeito, está tudo esquematizado e já fizemos até uma comunicação via jornal, via rádio aí com o nosso locutor aqui do clube, o Éder, e nós tivemos uma ampla aceitação, então parece que vai ter muita gente que vai participar dessa nossa festa junina. E eu estava olhando, eu sei que você é dono de uma padariazinha aqui, e tem tudo a ver com festa junina. Você pode trazer bolo, bolo de mandioca, bolo de fubá e outras delícias que a gente tem também dentro da festa junina, e fazer isso por um valor subsidiado. Além do que, é uma super oportunidade para que você possa expor as gostosuras e delícias que você tem na sua padaria. A gente pode expor lá a sua marca e a partir disso conseguir aí, quem sabe, com que mais pessoas venham estar aí atraindo para a sua padaria. Então, olha, eu que sou uma pessoa que estou organizando, mas estou vendo ali que para o seu negócio vai ser uma boa, viu? Então, se você tiver aí interesse, entre em contato comigo. Obrigado. Retorno a palavra. Eduardo, obrigado. Grande Daniel. Vamos ter bons patrocínios nessa festa hoje, viu? Bom, e eu gostaria que levantasse a mão quem sabe o que é uma festa, um casamento matuto. Deus do céu, gente, ninguém participa, ninguém pulou fogueira na infância. Não. O, um casamento matuto é um casamento. É. Aqui tem outro nome. Pronto. Então vem cá, Gustavo. Eu lá, como é seu nome? Gustavo. Gustavo, Isso. tudo jóia, Gustavo? Tudo jóia. Bem, nós estamos no Centro-Oeste, então o casamento é caipira. Como é que você vai convencer os nossos participantes a juntarem-se a nós na encenação do casamento caipira? Ah, ó. 1 minuto, meu amigo. Olha, pessoal, nessa festa aqui que nós vamos aqui dar, eu acho que seria interessante que, que nós que, que nós meio que lá tenhamos que aqui a gente tenha um casal aqui de amigos aqui que pode ser porque isso daí faz parte da festa. Vocês podem aqui se vestir e aqui como noivo e ela como noiva, e eles que vão no início aqui dessa quadrilha vai ser a parte mais interessante dessa nossa festa junina, e espero que vocês aceitem isso daí, e quem quiser ser o casal aqui da vez, eu prometo que eu vou dar aqui bastante prêmios, como ela como milho, paçoca. E mais do que isso tudo, vocês vão ser, vocês vão ser aqui bastante celebradas. Valeu, Gustavo. Bem, gente, num casamento junino,
não podem faltar o noivo e a noiva, né? Eu gostaria de mais um participante para fechar essa rodada aqui conosco. Temos algum? Vamos lá, meu amigo. Fazer o meu melhor aqui, porque meu repertório de São João não tá do Olá, como melhor. é seu nome? Emanuel, Oi, Emanuel, tudo jóia? tudo jóia. Pois bem, Emanuel, você vai me ajudar a fazer o casamento caipira, Certo, ok? pode deixar. Eu quero que você seja o noivo. E num casamento matuto, é uma encenação, é uma brincadeira, né? Uhum. E normalmente, né, o noivo nunca quer casar. Então, você Mas na deve, vida ou na ficção? na, rapaz, na vida e na ficção, eu acho que o noivo nunca quer. É por isso que a vida imita a arte. Perdi, gente. Vamos lá. Mas você é o noivo do casamento, né? E eu gostaria de saber como você convenceria o pai da noiva que você não deveria se casar com ela. Não deveria? Não deveria. Ah, isso vai ser fácil então, né? Vamos lá? É o pai da noiva, meu amigo. Nunca é fácil. Senhor José, eu não mereço sua filha e eu acho que ela tem partidos melhores a encontrar para essa festa junina, né? Partidos como o Olavo, que tem piolho, né? São piolhos da melhor qualidade. Vai deixar a sua filha com aquele cabelo estilizado, né? Outra pessoa que poderia, o Gustavo. Gustavo, um excelente partido, um auditor fiscal aqui do DF, não é isso, Gustavo? Aí ele tem bastante grana aí para sustentar a sua filha. E eu, pobre coitado, eu não tenho nada. Meus bolsos, ó, como é que estão? Sem nenhum tostão. E é por isso que eu não mereço sua filha e eu desejo que há de mais maravilhoso na vida dela e na sua também. E você está livre de me ter como o seu genro. Obrigado. Tô com pena de você, viu? Caso com ele não. Bem, eu gostaria de saber se nós temos ainda algum tempo ou se já podemos passar para as próximas. Um rapidinho. Onde está a noiva, gente? Casamento sem noiva? Alguma Lilian, alguma pessoa chamada Lilian, Luana na sala? Alguém? Vamos, Lilian, tudo jóia? Certo. Tudo bem? Como é seu nome? Lilian, Oi, Lilian, tudo jóia? Vamos casar hoje? não. Tudo bem. Se você não quer casar, eu tenho uma pergunta para isso. Você é a noiva do casamento matuto do século XXI. Como você convenceria seu pai a não forçar o casamento? Querido pai, eu sou uma moça jovem ainda. Eu só tenho 45 anos. Ainda não estou na idade de casar. Eu ainda tenho muito o que viver, eu ainda tenho que estudar, trabalhar. Ainda não quero ter filhos. Não posso me prender, eu ainda não tenho ainda, não aprendi a cozinhar, não tenho os dotes de para cozinhar, para cuidar de uma casa. Meu pai, deixa eu trabalhar, deixa eu ganhar um dinheirinho. Vou comprar aquele carro que você sempre quis. Vou comprar aquele apartamento na praia para você. Deixa eu trabalhar, não me faça. Até porque o noivo que você escolheu, ele não tem nada. Ele já mostrou os bolsos vazio. Ele não tem um trabalho, ele não tem um estudo. Ele me indicou duas pessoas. Essas pessoas também, elas não querem casar agora, mais para frente, daqui uns 20 anos a gente volta a conversar sobre isso. Querido pai, deixa eu estudar. Ainda sou muito jovem para casar. Eu só tenho 45 anos. Obrigada. Muito obrigado por tudo. Acho que foi muito divertido e vamos passar aqui a palavra para o Topic Master do dia. Valeu, Eduardo. Valeu. Obrigado, foi muito divertido. Vamos para o relatório. Nayá. Então tá bom, beleza. Vamos bem rápido aqui. Olha, temos várias pessoas aqui, uma, duas, três, cinco pessoas, e elas estão elegíveis. Olavo fez em 1 minuto e 7, Éder fez em 1 e 8, Daniel 1 minuto e 19, Gustavo 1 e 9 e o Emanuel fechou, né? Não fechou. Foi ao contrário, 1 e 8. É isso aí, gente. Assular. Vamos assular as pessoas aí a participar. Beijos. Então, vamos para a votação do melhor discurso de improviso. QR Code, todos podem votar. Vamos lá começar agora a parte dos presentes
as avaliações, os feedbacks. Mas antes disso, eu tenho alguns bilhetinhos. Gustavo para Lilian. Na próxima vez, oferece o café para mim também. Gustavo pro Olavo. Quando vai ser seu próximo discurso? Cuidado com as audiências difíceis. Kleber para Sofia. Obrigado por essa pessoa maravilhosa. Eu tenho muito orgulho de ser seu pai. Vamos começar a parte das avaliações, dos feedbacks. Esse, como a gente fala aqui, é um presente. É uma hora que, apesar de eu sempre aprendo muito com os feedbacks para os colegas também, eu acho que foi onde eu consegui ganhar mais conhecimento, começando pela Nayá. A Nayá vai avaliar o discurso da Lilian, cujo título foi A Comunicação como Ferramenta de Conexão. Nayá, o espaço é Obrigada. seu. Então, vamos lá. Lilian. Lilian, é sempre um prazer te avaliar, sem levar para o lado pessoal, né? Eu falo, a gente tem que avaliar aqui, né? Eu vou avaliar o seu discurso, espero da melhor forma possível. Eu vou iniciar o meu discurso falando o seguinte para você. Não inicie assim seu discurso. Vou iniciar, vou falar, tá? Entra no assunto logo. Lilian, você foi estupenda, assolou todo mundo, entendeu? Pro, vai pro ponto logo, tá? Então, fica a minha dica para iniciar, tá bom? O seu discurso teve introdução, desenvolvimento, e eu acho que foram conclusões bem claras. Você começou com essa pergunta interativa, mas o que que aconteceu? Gente, o que que aconteceu? Gente, o que é que aconteceu? Não deu tempo. Você não deu tempo para as pessoas responderem. A comunicação é o seu. Então, dá um tempo, respira, como o Kleber falou. Vamos respirar um pouquinho, dá um tempo para as pessoas responderem o que você perguntou. Eu achei incrível os sinais, Libras. Foi assim, então, você sempre é muito inclusiva. Você traz pontos muito importantes. Eu acho que para a comunicação a gente tem que se comunicar de uma forma completa. E, claro, Libras é uma maneira muito linda de você trazer isso. É, você passou por é, você passou ali por vários tipos de comunicação, e eu diria que o que você também pode melhorar mais um pouquinho seria a, a transição, fazer uma transição mais suave de uma coisa para outra. Não deixar. É como você desse um tempinho, até para as pessoas pensarem um pouquinho também, para responder, para ponderar. Não precisa ser muito tempo, que a gente tem pouco tempo aqui também, mas traz essa transição mais suave. Eu comecei já te assolando desde o começo, né? Mas eu vou te falar, a sua mensagem foi muito boa. Eu fiquei muito, desde o momento, interessada em te escutar, interessada até em ir além das libras, porque eu já até estudei um pouquinho, mas eu posso melhorar muito. E eu diria para você, o que que você pode melhorar para as próximas vezes, né? Você fez desde o começo, você teve usos conscientes, você usou muito a parte que você tinha a parte do seu corpo, que você fez sinais, né, tudo mais. O deslocamento do palco, às vezes você pode deixar a gente um pouquinho ansiosa, então tenta fazer uma maneira mais assim, e isso vai ser uma fluidez, você vai daqui a pouco, e essa é uma questão de tempo também, mas se você deixar isso mais consciente, eu acho que você vai ter um impacto maior que você traz. Então, parabéns pela sua autenticidade, e a minha sugestão é que você, quando perguntar, dá um tempo para as pessoas responderem e trabalhe um pouquinho mais essa fluidez, tá bom? Obrigada. Próximo avaliador, Olavo. O Olavo vai avaliar o discurso da Luana, As Aventuras de Pink Cérebro. Muito obrigado por esse discurso hoje, Luana. Gostei muito de estar aqui. O projeto dela é o Conheça o Seu Senso de Humor, e o objetivo dela é o que o Kleber comentou no começo, que é trazer uma história engraçada da sua vida. E no caso, essa parte você saiu excelente, saiu muito bem, tanto é que a gente ficou brincando até depois do seu discurso com essa questão do piolho, para você ver o impacto que teve na reunião. Aqui eu vou começar falando dos que eu mais gostei, que foi a questão do título. O título eu recebi ele ontem, que é o Aventura de Pink e o Cérebro, e é algo que eu via um pouco na minha infância, e por conta disso eu já fiquei animado, já fiquei assolado a prestar mais atenção ainda no que você trouxe hoje. A questão de você ter começado com storytelling é uma das melhores formas de você engajar com a audiência.
Você começou comentando de uma viagem que você ia fazer, não, uma excursão que você ia fazer da escola, e aí por conta disso você acabou perdendo, mas no final deu tudo certo. Você fez uma amiga, que eu imagino que deva ter sido bem melhor para você do que ter conseguido ir para a excursão. A questão das risadas, toda hora o pessoal tava rindo, ou seja, o objetivo foi cumprido. Agora, uma dica que eu daria para você é a questão dos slides. Teve uma falta de comunicação, não sei exatamente o que que aconteceu, mas que os slides não apareceram na hora, e mesmo assim você saiu muito bem. Ou seja, o slide tá ficando cada vez menos importante para você. Tanto é que em alguns momentos o Thiago até tirou o slide, eu fiquei, ele colocou o slide porque ela tá saindo tão bem. Colocou, mas foi brevemente. E a questão do slide também é uma faca de dois gumes, ficaram muito bonitos. Então, quando ele estava aqui, ele acabou distraindo. Você colocou uns efeitos de história em quadrinho, com umas bolinhas, ficou chamando mais atenção do que você. O que para uma pessoa que está fazendo um discurso não é tão bom, mas se você fosse fazer uma apresentação seria ótimo. Eu tenho dois desafios para você. O primeiro é algo que eu acho que você já sabe que é ficar dentro do tempo. Em vários discursos você excede. O Thiago até comenta que é como um dos mentorados dele exceder o tempo, mas algo que no caso você excedeu por 30 segundos. Se eu não me engano, da última vez você passou de 1 minuto além. Então tá cada vez diminuindo, talvez no próximo discurso você consiga ficar dentro do tempo e a gente possa votar para você. E agora o meu último desafio para ti é a questão da fala. Eu já vi vários cursos seus, e no caso, hoje eu achei um pouco diferente a forma como você estava falando. Eu confesso que eu senti um pouco menos de autenticidade, o que não faz muito sentido, visto que você está falando da sua vida. Eu imaginei que ficou uma fala um pouco mais robótica, mas com o tempo a gente vai chegar em um ponto que vai equilibrar a questão de não falar muito rápido e não falar muito devagar. Esse é algo que eu imagino que você deva ter recebido alguns feedbacks, porque eu já recebi também, você fala muito rápido. Aí você tenta diminuir e você perde um pouco aquela questão sua mesmo. Mas é isso. Hoje o feedback está muito confuso, mas se você quiser eu posso te entregar mesmo assim. E eu quero agradecer. Te vejo você na próxima. Obrigado. Próximo avaliador, Daniel Pina, vai avaliar o discurso do Gustavo, o título, A Era da Distração. Obrigado, obrigado, Kleber. Primeiro, queria parabenizar o Gustavo por esse discurso que ele fez. Primeiro, um tema muito interessante, e ele tinha um objetivo aqui claro, mas muito difícil, que era praticar as habilidades necessárias para lidar com uma audiência difícil. E eu confesso que nós, como Toastmasters Clubs, nós somos uma audiência difícil mais do que a média aí. E para mim é um dos projetos mais difíceis que tem aí, que eu conheço no Toastmasters. E o ponto, primeiro eu queria parabenizar o Gustavo, porque além de trazer um tema interessante, ele foi muito bem. Eu quero avaliar muito mais a questão de como ele reagiu às interrupções que ele teve. E ele trouxe, primeiro, um tema muito interessante. Geralmente, quando se faz isso, você desperta muitas perguntas. E ele e ele respondeu bem as perguntas com que ele recebeu, sem, de certa forma, conseguindo manter a linha que ele costurou para dentro do discurso dele. Uma coisa que é muito difícil, porque quando a gente tem um número excessivo de interrupções, às vezes a gente se perde, inclusive, nos próprios pensamentos. Mas ele conseguiu costurar, junto com as interrupções, ele conseguiu manter a linha com que ele estava. E ele foi, inclusive, foi muito bem usando até a própria palavra do dia nas respostas que ele teve. Assim, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Quando o Éder interrompeu ele inclusive puxou uma resposta sobre o que ele pensa sobre ele. Então, assim, ele não polemizou, ele foi muito bem na linha de defender o que ele pensa sobre o assunto. Eu acho que esse é o ponto, porque cada um tem um ponto de vista diferente, ainda mais sobre um assunto tão amplo como o que ele trouxe. Eu queria trazer algumas sugestões para o Gustavo também. Primeiro, Gustavo, é um tema sempre muito difícil esse projeto, mas eu te sugiro que na próxima vez, quando você tiver oportunidade, tenta no início já manter a ordem das interrupções, no sentido de falar, olha, pessoal, vamos deixar as perguntas para o final da sessão aqui, porque todas as vezes que alguém te perguntar, aí você pode falar, olha, podemos, como a gente combinou no início, deixar para o final, e aí a gente evita esse número excessivo de interrupções. Segundo, quando tiver interrupções como barulhos ou pessoas passando e tudo mais, acho que é mais importante, talvez,
não dá o foco e atenção tanto para essas interrupções, porque dessa forma a gente acaba até desviando o foco do próprio ouvinte. E um último ponto, que aí é uma questão da reunião híbrida que nossa, se possível, sempre repita a pergunta para o público online. Como vocês estão no presencial, aí a gente não consegue ouvir a pergunta do que foi feita. E aí nós ficamos aqui cada vez mais perdidos ainda por não ouvir o que foi perguntado e ouvir só a sua resposta. Então, sempre tenha esse cuidado aí, né, no sentido de tentar repetir a pergunta e também é algo positivo porque te dá tempo para pensar numa resposta. Então, tem esses dois benefícios. Mas, enfim, parabéns pelo trabalho, é um excelente discurso e continue brilhando aí nos nossos palcos. Obrigado. Vamos agora para o relatório do timer. Nayá. Obrigada, Kleber. Bem, eu fiz em 3 minutos e 1 segundo. Obrigado, Olavo, por ter olhado meu tempo. O Olavo fez em 2:48 e o Daniel fez em 3 minutos e 30 segundos, lá apertadinho. Todos estão elegíveis. Vamos lá, gente. Obrigada. Muito bem, então vamos para a avaliação do melhor, para a votação da melhor avaliação. Vamos seguir agora para o relatório do Hackmaster, Emanuel. Essa parte é muito interessante, que é a parte da escuta ativa. Quem prestou atenção na reunião, agora o Emanuel vai fazer a avaliação e vai trazer alguns pontos para a gente responder. Para quem gosta de chocolate, acho que essa é a melhor parte, né? Porque tem uma premiação interessante. Eu vou pedir ajuda para ver quem responde mais rápido, inclusive também no online. Vamos lá. O primeiro discurso, né, que foi o da Lilian. Por quanto a Lilian extorquiu o seu chefe ao vender o seu açaí? 40. Vamos lá primeiro. Luana. Essa é bem fácil. Qual a pergunta inusitada de Dalila? Quem foi? Alguém foi ali? Sobre o discurso do Gustavo. O que motivou a sua reflexão e o seu discurso? Ele não conseguiu ler o livro em um dia. Isso. Mais um aí. Sobre o discurso do Éder. Qual show ocorrerá na festa de São João do Éder? Discurso do Daniel Pina. Qual o tipo de estabelecimento do potencial patrocinador deve... Os caras não esperam, né? E por fim, o discurso da Lilian, né, de improviso. Qual o principal motivo apresentado pela Lilian ao seu pai para não casar? Tinha que dificultar um pouco, né, que era muito fácil. Kleber, fechamos aqui. Vamos lá para o gramaticista. Achei muito legal o uso da palavra do dia, né? O Kleber usou 2 vezes, a Nayá usou 3 vezes, a campeã do dia. O Eduardo 2 vezes, o Gustavo 1 vez, e um destaque aqui, porque ele estava sendo atrapalhado a todo momento. O Olavo usou 2 vezes, e eu destaco também que ele conseguiu usar a palavra solar, o verbo solar, durante o discurso de improviso, que é muito difícil fazer isso. Pelo menos eu acho difícil colocar a palavra no discurso improvisado. E um destaque também que, às vezes, em algumas reuniões, a gente, na ânsia de usar, coloca num contexto meio estranho, às vezes é um substantivo, a gente usa como adjetivo e tal. E hoje eu acredito que todas as vezes foram usadas da forma correta e com o significado realmente que a palavra tem. Então, fiquei bem contente com isso. Em relação às observações do uso da língua e tudo, tem algumas coisinhas que eu não considero muito graves, mas eu acho interessante pontuar. O uso dos pronomes pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles têm que ser sujeito da frase, né? Eles não podem ser usados como objeto, né? E algumas vezes, assim, várias vezes foi usado como objeto, assim, tentar usar os oblíquos e tal, e tentar observar um pouco isso, porque pode causar uma estranheza dependendo do tipo de plateia que a gente esteja lidando. A questão do uso de locuções verbais, assim,
quando a gente fala principalmente no plural, tipo, nós vamos fazer, né? Colocar dois verbos, assim. Tem duas questões. A gente pode trocar para o nós faremos, né? E se a gente faz muita questão de usar os dois verbos, fazer a locução, lembrar que só o primeiro vai para o plural, né? O segundo não vai. A gente não fala nós vamos fazermos, né? Nós vamos fazer, o segundo verbo ele não vai para o plural. Então, em alguns momentos aconteceu. E, por último, reforçar uma coisa que a Nayá disse em reuniões passadas sobre o plural, o uso do S, né? Aconteceu de algumas vezes o S desaparecer no final das frases, assim, uma coisa que ela pontuou em uma outra reunião, a Nayá já tinha pontuado isso, e que eu observei hoje também, né? Foram só esses detalhes, assim, e agradecer pelo uso da palavra do dia, do verbo, que eu achei muito legal, todo mundo utilizando, e agradecer também que isso foi assolado pelo colega Vitor Coelho, em outra reunião, para a gente valorizar a nossa literatura, e foi no poema do João Cabral que eu encontrei mais essa lindeza de verbo. Então é isso, devolvo a palavra aí. Obrigado, Éder, pelo feedback. Essa questão do plural, eu sou mestre em comer os S's nos finais das palavras. Então, ainda bem que você instigou a prestar atenção nesse detalhe, assolou a prestar atenção nesse detalhe e vamos continuar a nossa reunião. Agora, para o relatório do Accounter, Vitor Coelho. Bom dia novamente. Gostei muito dessa função, fui assolado a ter uma escutativa e com isso consegui alguns prêmios do chocolate do Emanuel. Primeiramente, eu vou falar os oradores, os avaliadores dos cursos preparados e, se der mais tempo, eu falo também dos improvisados. Então, primeiramente, a Lilian, ela teve 2 Es no discurso dela, 4 I, algumas repetições, uma repetição de por, 2 então e um e também, que é um particular dela, que outras pessoas não falaram muito. Luana, parabéns, Luana, falou pouquíssimas palavras de preenchimento, um e um então, e aquele errinho do devassa, que acabou que foi engraçado no meio do discurso. Foi proposital, acho que foi proposital. O terceiro discurso, que foi do Gustavo, que é um discurso mais complicado nessa questão de ser interrompido. Ele teve 3 Es, um bem, 4 repetições de eu, o que, quando ele estava tentando engatar. E 11 Is, que foi mais quando ele era interrompido, ele voltava com o I. Então, muitas interrupções, muitos Is. Um então, 3 e aí e 2 assim. Os avaliadores, a Nayar, ela falou 1 A, 10 3 né? Um final longo, assim, no final. 2 tá, 2 e um tudo mais, que no contexto eu achei que foi uma palavra de preenchimento também. O Olavo falou apenas um i, e o Daniel falou 2 e um assim. A Nayá, como timer, usou um i. O Éder, como gramaticista, usou um a, 4 um né, 3 finais mais prolongados, 2 i, a gente, que ele repetiu algumas vezes, e eu e, Vitor. Assim, ele utilizou 2 e terminou com é isso também, o Éder. A Manuel, como Hackmaster, utilizou 2 nes e um i. O Eduardo, como Topic Master, utilizou um a, 9 es e 7 nes. 2 filais prolongados, 2 repetições de essa, pra. 2 es, um então e um ok, de confirmação. Para os discursos improvisados, tivemos o Olavo, que usou 2 repetições. O Éder utilizou uma repetição de aquela. O Daniel usou 3 ais.
Então, quando ele ia retomar, ele falava aí. Esse é um ponto do Daniel. O Gustavo usou dois S e três repetições de nós, quando ele também estava querendo retomar a ideia. O Emanuel utilizou um um né, e a Lilian não utilizou nenhuma palavra de preenchimento no esforço improvisado dela. Nosso Toastmaster do dia, o Kleber, utilizou um e uma repetição, duas repetições vovô, memê e um então assim. Usou pouco também. Essas foram os relatórios e se vocês quiserem eu passo individualmente para cada um para vocês se lembrarem. Vamos agora à avaliação geral com o nosso Olavo. Não, gente, está muito bem hoje. Primeiramente, eu quero agradecer a Nayara, ela fez a condução do começo no lugar do Daniel. Essa parte é muito importante, principalmente para quem está chegando hoje, que é um guia da reunião de como que vai acontecer as coisas. Ela explicou direitinho o guia, também explicou muito bem como é que é o Toastmaster, a missão do clube, que é a parte mais importante que está ali. Agora eu vou passar para o Kleber, o nosso Toastmaster do dia. Primeiramente, a dinâmica foi ótima. Eu adorei esse momento. Normalmente eu sou uma pessoa que não gosta de dar temas para reunião, mas sabendo que o tema não é só um tema, dá para fazer alguma brincadeira em cima disso. Nas próximas vezes que eu for ser Toastmaster do dia, eu vou pensar em alguma brincadeira para fazer também. A questão de estimular o pessoal a usar a palavra do dia também foi muito boa. No caso, é uma dica que eu acabei não comentando com o gramaticista, da gente falar assolar, que dessa forma sai melhor da nossa boca. No caso, essa é uma palavra mais tranquila de falar, porém, de vez em quando tem umas palavras do dia que são bem difíceis, então, só de você nunca ter pronunciado ela antes, você nunca vai usar. Aí eu gostei muito dessa dinâmica sua com o Éder. Uma dica para você. Eu imagino que é porque a gente está num cenário diferente. Aí aqui não tem muito lugar para você sentar. Mas quando as pessoas estavam vindo para apresentar as funções delas, você ficou aqui no canto. E esse é o feedback que eu já recebi também, que eu já fiz. Aí acaba meio que rouba um pouco a atenção da pessoa que está desempenhando uma função, mas esse seria o único ponto. Para timer na IA, como, não, como timer. No caso, o tempo do network break foi certinho. Eu olhei ele antes, fui, voltei. Eu até achei muito curto, mas a proposta é ser 5 minutos. Foi muito bom. Normalmente ele se estende um pouco, então chega esses finais da reunião, a gente tem que correr por conta do tempo perdido. O único ponto de melhoria que eu daria é a questão do cartão do timer, porque é uma informação que só é importante para quem está aqui. Para o pessoal que está online, para as outras pessoas, não é tão bom. Aí, às vezes, pode ser uma distração para uma pessoa que está discursando, você levantar. Aqui no caso está muito alta a câmera, então você tenta alcançar a câmera, talvez não distraia um pouco as pessoas. Com relação ao Topic Master e o Accounter, eles são meus mentorados, então eu ajudei eles. Então não me sinto tão bem falando, você sabe bem nisso, porque eu acabei ajudando. Mas o tema se alinhou muito com o tema da reunião, então foi ótimo. Hoje a gente teve 5 perguntas, no caso, não é algo. Ah, não, foram 6, na verdade. Foram 6 perguntas que você fez. De vez em quando dá para fazer mais, que é ainda melhor. Mas isso não é nada, não é sua responsabilidade, é nossa como um todo. Você explicou muito bem a sua função no começo e depois também. E uma coisa que eu gostei bastante foi entre um discurso e outro, você fez algum comentário para chamar a atenção do pessoal em relação ao discurso que acabou de passar. Foi muito bom também que você prestigiou o pessoal do online. Eu contei 2 pessoas do online e 4 pessoas do presencial. A gente está com mais pessoas do presencial, então faz sentido ter mais pessoas aqui. O accountant, no caso, o Vitor. Eu achei muito bom que quando ele estava explicando a função dele, ele não usou nenhuma palavra de preenchimento. Eu acho muito estranho quando o accountant vê que ele usa, a menos que ele ou ela utilize e já fala, isso daqui é um exemplo de palavra do preenchimento. Eu achei muito bom. No caso, você foi bem pontual no feedback, o que é muito importante. Aí era uma coisinha que a gente comentou. Você pode também ser muito pontual, mas eu já vi pessoas que falam, fulano só usou essa como a maior muleta, mas se quiser saber as outras, eu mando depois. Isso vai de pessoa para pessoa. Eu, particularmente, prefiro da forma como você faz. Eu acho que a única coisa que faltou na apresentação foi você ter dado uma dica de respirar, mas logo o Kleber já veio, uma dica para diminuir as palavras de preenchimento é essa de respirar, falar com mais calma. Agora, no caso do Hackmaster, uma coisinha para não acontecer o que aconteceu hoje, de eu e o Vitor saímos com 2 chocolates, é o pessoal levantar a mão. É algo que eu comentei com o Eder na última reunião. Levanta a mão, aí você vê que uma pessoa que levantou a mão já respondeu antes, você não dá a voz para ela, você espera. Aí, no caso, no meu segundo chocolate, eu levantei a mão, porque vai que alguém sabe, para eu não roubar a oportunidade. Eu acredito que as perguntas foram muito boas, mas acho que pela questão do tempo dava para ter tido algumas a mais. Aí, o que eu gosto de fazer, que seria a minha dica para ti, é no discurso da Lilian, da Luana e do Gustavo, anota 3 perguntas.
Se der tempo, você faz as três. Se não, você faz as duas. Se não, você faz a melhor que você tem. Mas saiu muito bem, sempre bom chocolate. Também, você vê que o pessoal tá querendo muito chocolate porque tá engatado na sua proposta. O gramaticista, o Éder. Eu achei muito interessante essa questão do poema que você trouxe. Nunca tinha visto isso. E igual o Kleber comentou, eu tô aqui há 2 anos. Sempre é uma forma meio que estruturada de fazer o gramaticista. Você já fez de uma forma diferente, foi muito boa. Trazer a questão do poema e linka também com algo que foi falado anteriormente e com algo que você fala depois, da gente incentivar as pessoas a lerem a literatura brasileira. A palavra do dia foi muito boa, porque eu consegui usar. Normalmente eu sempre esqueço a palavra do dia, o fato de eu ter conseguido usar a mostra, pelo menos eu gostei muito. E é uma parte que eu escutei do Emanuel, também é verdade para mim. Eu nunca tinha escutado essa palavra antes. De vez em quando traz uma palavra do dia que eu já conheço, aí eu, pra mim não é tão bom, tá, mas o fato de você ter ido atrás, procurar uma palavra mais obscura, digamos assim, foi ótimo. O feedback de ter utilizado a palavra do dia corretamente, que você comentou, tem vezes que é um substantivo, usa como adjetivo, eu acho muito bom, porque às vezes a pessoa tenta encaixar a palavra do dia para ganhar os joinhas, mas dessa forma, às vezes perde um pouco o nexo da questão que ela estava falando. E hoje não aconteceu isso, que foi uma ótima palavra. No caso, a única dica, que, pelo menos eu que tenho um pouco de dificuldade com português, foi a questão do pronome reflexivo. Para mim não ficou muito claro, mas mais tarde eu pergunto para você, que eu tive essa dificuldade. E agora na questão das avaliações, da Nayá e do Daniel, não vou me avaliar porque faz tanto sentido. No caso, o que a Nayá comentou, de avaliar o discurso e não a pessoa, a gente tenta separar um pouco os dois, não tentar colocar as emoções que a gente tem em relação à pessoa na nossa avaliação, foi muito pontual, fazendo o método sanduíche, que é você saiu bem nisso, você pode melhorar nisso, e o desafio ligado ou não na questão do que ela pode melhorar. E o Daniel no online foi muito bom porque focou diretamente no discurso dele, na questão das interrupções que tiveram, o que foram muito bons. Acabou que, no caso, é mais isso que eu trouxe para vocês hoje. Muito obrigado, pessoal, e devolvo a palavra para esses sermões. Obrigado, Olavo. Agora vamos aos vencedores do dia. O Toastmaster não é um concurso, ninguém está competindo com ninguém, mas é uma oportunidade da gente testar a nossa evolução. Começamos pelo discurso de improviso, perdão. Emanuel! Com muita surpresa, Emanuel! Muito devagarzinho. Agora, agora, agora vamos ao avaliador. Quem será? Olavo. E agora, discurso preparado. Tchananã. Empate. Empate justo, né? Parabéns para todos. Muito obrigado. A Nayá vai passar os recados. Obrigada. Muito obrigada, Cléber, por hoje. Foi muito divertido. E tem mais um recadinho aqui do Correio Elegante Fofoqueiro, de Tiago Gavilanes para Kleber. Rocha, o que que a gente vai ter aí? Eita, Kleber, você conduziu essa festa melhor que sanfoneiro e noite de lua cheia. Parabéns, apresentação. Tô arretado. Gente, obrigada. Muito boa mesmo, Kleber. Uns anúncios finalzinhos aqui. Sem preenchimentos, espero. Então, saiba que o Toastmaster não é um curso de oratória, né? É muito mais que isso. A gente viu isso hoje aqui, a gente tem uma experiência maravilhosa desde o começo. E não é um curso, é na prática mesmo. Eu vi a conversa durante com o Daniel, alguém estava falando sobre isso, né? E como é que fluiu, e é muito legal, e a gente vai melhorando sempre. Como o Kleber colocou aí, o pessoal só está melhorando mesmo. Temos o nosso encontro de inglês online, dia 4 de junho. A gente começa bem cedinho, às 7h45, 8 horas a gente já está na estrada. E reunião de português também, 9h45, um pouquinho logo depois. E a gente tem o início às 10 ao meio-dia. Tá bom? É para escrever, Simpla. Nossos encontros são gratuitos e a gente tem toda a agenda completa, principalmente de junho. E as próximas, né? Que teremos aí o segundo semestre, no Simpla também. Então, faça a sua inscrição. E sempre pedindo, né, Tiago? Vamos lá. Siga a gente nas redes sociais e não só é seguir, é 3 Cs. Vamos lá, quais são os 3 Cs?
Pois é, não vamos ficar só na palavra. Vamos lá e curtir, comentar e compartilhar isso aqui que é maravilhoso para todo mundo. No Instagram, no YouTube e no LinkedIn. E temos que falar sobre o IBMEC. O IBMEC, ele está dando essa oportunidade para a gente estar continuando, né? A nossa estrada aqui. Ele tem uma condição especial para os servidores públicos e seus dependentes, 25% no ingresso na graduação, seja IBMEC. Aqui está o link. E vamos lá tirar a foto do dia? Todo mundo. Quem puder, quem estiver online, por favor, abra as câmeras, Débora, Eroque, para sair aí na nossa foto linda. E bora lá. Galera, chegou muito perto lá, mas tem que ir. É. Dá um campo de força. Hoje retorno. Já mandei para todo mundo. Vem. Já recebi o relatório. Então, não está na frente. Débora. Só o Daniel, Tem razão. Fica aqui do lado do Daniel. O Daniel está aqui do lado. Atrapalhando. Acho que é melhor. Vamos ficar mais aqui. ficar aqui embaixo. Eu, poxa, Só não conseguiu fazer. Não tá nem idade de casar ainda. tô nem de casar. Mais uma. X. Yeah. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Valeu por mais um. Obrigada, Éder, Daniel, a distância e os convidados aí. Tenham um ótimo dia.